Diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. Nem sempre nós estamos no nosso 100%, não é verdade? Às vezes é preciso que a gente se recolha, que olhe para dentro, seja mais introspectiva, como diz uma carta do tarô, seja eremita, né? Que o eremita ele é introspectivo, ele olha para si, ele busca conhecimento, sempre com uma lanterninha. E eu estava nesse momento, estou ainda nesse momento eremita, sabe? Buscando autoconhecimento, buscando mais expansão espiritual, expansão mental. Acho que todo mundo passa uma fase assim. Daí junta-se a isso alguns intempéries, alguns desafios, o que é natural. Quer dizer que estamos vivos. Eu creio que você também tenha o seu momento de noite escura da alma. Mas enfim, capítulo 8 vem muito a calhar porque ele fala a respeito da oração, mas de modo prático. Como nós podemos fazer com que as nossas orações sejam ouvidas, que elas deem resultado? Bora a leitura então? Ele é bem longo, então nós vamos fracionar para não ficar cansativo. Combinado? Etapas de oração. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo, eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, e por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Lucas capítulo 22, 8 a 21. No 22º capítulo de Lucas, lemos sobre o banquete da Páscoa, que significa se alimentar com o pão da vida. O pão a que o texto se refere é alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Quando erguemos a consciência através da percepção da onipresença, do amor infinito, da inteligência de Deus, não só estamos alimentados o suficiente, como há um excedente. O pão e o vinho simbolizavam a substância e o amor divinos. O pão é o pensamento semelhante a Deus, o vinho a manifestação do nosso ideal. Há uma crença de que pensamentos se transformam em objetivos. Deus pensa e mundos aparecem. O mundo inteiro é um pensamento de Deus. A forma criativa do nosso pensamento se manifesta externamente. Como qualquer pensamento que sentimos como verdadeiro, sempre será exibido na tela do espaço. Da mesma forma, a palavra convicção do homem se tornou carne, ou se manifestou. Em outras palavras, o pão é o desejo e o vinho a aceitação, a realização do seu desejo em consciência. Por exemplo, uma garota que deseja ser atriz se alegra com o fato de ser ótima atriz no momento. Com os olhos fechados em meditação, ela se imagina atuando em um palco diante de uma plateia. Ela vive, sente a emoção dessa experiência. Cedo ou tarde, a garota realizará ou fixará esse estado na consciência.
Comer o pão ou substância de Deus simboliza esse estado de espírito adorável. A lei universal da vida deve expressar o que for subjetivamente afirmado ou sentido como verdadeiro. Isso é o vinho de Deus, ou nosso bem manifestado. O vinho representa a animação ou o despejar da vida em uma ideia. Beber o vinho simboliza esfregar o óleo de júbilo em você, ou como disse Paulo, despertes o dom de Deus que existe em ti. Enquanto deixar a bondade, a verdade, a beleza fluírem, você se torna um participante da natureza divina. Essa é a comunhão sagrada, ou comungar com o amor, a paz, a felicidade, a plenitude e a perfeição. A vida tem dois aspectos, espiritual e físico. O espiritual é inspirador e o físico nutricional. Essas qualidades estão representadas na Bíblia como pão e vinho. A vida em nós é Deus, o corpo e interesses dele são o mundo. Algumas lendas antigas dizem que o homem Jesus cantava com seus discípulos. Da mesma forma, quando oramos, devemos entrar em sua presença cantando em seu palácio com o louvor. Quando estamos abalados por um problema ou enfrentamos o que o mundo chama de situação crítica, jamais devemos encarar a dificuldade com palavras como: esse problema é muito delicado, muito trabalho mental terá que ser feito. O caminho da prece é sem esforço, portanto, a atitude deverá ser esforço, porém, não em demasia. O fim de toda prece deverá ser está feito ou está resolvido. Essas palavras significam que a prece é um banquete jubiloso, no qual contemplamos a alegria da prece atendida. É uma comunhão espiritual. Devemos nos sentir descansados, equilibrados e calmos após a prece. Uma sensação de paz deve nos invadir, além da satisfação interior de que Deus está fluindo através do nosso problema e, portanto, não há problema. A pessoa espiritualizada ou estudiosa da verdade nunca leva o problema para Deus, pois ele não tem problemas. Por outro lado, o estudioso leva a resposta para Deus, pois ele conhece apenas a resposta. O primeiro passo da prece consiste em acalmar a mente e se concentrar nos atributos de Deus que estão dentro de você. Por exemplo, concentrar-se na paz, sabedoria, inteligência, amor infinitos e perceber que sua consciência é Deus. Vai garantir a atitude mental correta, a de que Deus tem a solução. O segundo passo da prece consiste em subir a coluna do bem ou Deus. Essa ascensão pode levar minutos ou horas, dependendo do indivíduo. Em circunstância alguma, você deverá resolver suas dificuldades a partir do medo e da dúvida, pois isso só vai agravar a situação. A consciência sempre amplifica. Se você dá atenção ao problema, ele cresce e se expande. Você deve se afastar completamente do problema e contemplar o seu bem. Enquanto medita sobre ele, você está subindo a colina de Deus. E nós vamos parar por aqui. Então vimos 2 passos importantes. E confesso para vocês que eu fiquei bem emocionada. Por quê? Porque veja só, os pensamentos de Deus são tão amplos, são maravilhosos e criativos, que olham o mundo que Ele criou. Quanta variedade, quanta quantidade, quanta exuberância, quanto poder, tudo no mundo enche nossos olhos, não é verdade? Tanto os animais quanto as árvores, as plantas, o mar, os lagos, as cachoeiras, tudo vibra amor, vibra criatividade, vibra luz. Então, o primeiro passo é nos chegarmos a Deus com essa consciência de que para Ele não existe problema, só solução. Segundo passo é jamais implorar. Por quê? Não se implora nada para um pai. Nós levamos até Ele os nossos problemas ou os nossos desafios, sabendo que Ele trará a solução, assim como fazemos com o nosso pai humano. Outra coisa, segundo passo, jamais ampliar. Às vezes a gente acha que é algo tão,
inacessável, que não tem solução, mas nós estamos vendo pelos nossos olhos de medo, nós esquecemos que nós somos centelhas divinas e que Deus nos deu a capacidade de solucioná-los. Então é aquela história, coloca o pé que Deus vai colocar o chão, você tem que confiar. E assim nós terminamos a primeira parte do capítulo 8. Conta pra mim o que você achou dele. Eu particularmente amei, estou emocionada, mas eu me emociono fácil, vocês sabem, né? Eu sou bobinha. Bom, se acaso vocês quiserem obter o livro, é um investimento muito pequeno, não custa nem 29 cruzeiros e vocês viram que o conteúdo dele é maravilhoso. Beijo e até a parte 2 do capítulo 8.